vezes por semana no clube e uma vez na arena, né? A arena tá tudo parada, é um problemaço, não só o Corinthians, mas como futebol como um todo, o comércio como um todo. Mas vou 2, 3 vezes por semana no Parque São Jorge. Bom, já a gente vai falar sobre as finanças do Corinthians e o impacto que isso provoca nas finanças, não só do Corinthians, mas de uma maneira geral no futebol brasileiro. Por falar em internet, TV, Fox Sports, rede social, você falou uma coisa aqui já está em todo lugar do planeta. O Thiago recentemente falou a respeito da estrutura do Corinthians, algo que não caiu bem. E eu comentava, Andrés, eu vi mandar embora o Ralf foi uma decisão certa? Mandar o Jadson também foi uma decisão certa? Olha, o futebol tem cítricos. O futebol é cítrico. Quando o jogador recebe uma proposta de fora, ele não pergunta se vai querer ficar no clube ou vai embora. Ele vai embora. E nós contratamos um treinador. O treinador chegou no Corinthians e falou: eu quero trabalhar com esse jogador. Esse. Não quero. Você tem a opção de não trazer o treinador? De mandar ele embora antes de começar o trabalho? Ou de chamar os jogadores e explicar. Talvez nós tenhamos errado, e não pela amizade, pelo carinho, pelo respeito que nós temos pelos dois atletas, de pôr ele para falar diretamente com ele. Mas o Duílio falou em novembro com os empresários dos jogadores e comunicou a eles. Então, eu entendo que o Ralf já pode ter ficado chateado, mas eles entenderam que o Corinthians jogou muito limpo com eles. Porque se o treinador não vai usar, se o treinador não quer, ele vai ficar lá treinando sem ir pro jogo. Você deu carta branca para o treinador decidir. Mas, por exemplo, se é o Cássio, o Cássio é um cara que não dá para mexer. Se o técnico chega para você e fala, eu não quero o Cássio, aí você vai intervir, né, o Andrés? Concorda? Você vai perder um cara do tamanho de um Cássio? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, você não interveio... E o Duílio também não, porque vocês entendiam que o Ralf também já não servia mais, é isso? Não é isso. Não? Eu acho que o Ralf ainda rendia mais. O próprio Jadson. Ele pode voltar o Ralf ao Corinthians? A porta deles estão aberta. Desde que o treinador queira que ele volta, não tem problema. Pô, Andrés, você entende de futebol. Vou te perguntar na lata. Quem no atual elenco do Corinthians joga com a mesma característica do Ralf? Pode ver, não tem. Mas se eu sou treinador e quero mudar o jeito de jogar... O Ralf não combinava com o jeito de eu jogar. É um direito do treinador. Mas o jeito do Ralf é vitorioso, Andrés. O Ralf é um dos caras mais vitoriosos. Ganhou tudo, mas futebol se passa. O Guerreiro estava lá, foi embora, nós fomos campeão. O Sheik ganhou tudo em 2015 e saiu do Corinthians. Eu estou sendo advogado do Ralf, você está entendendo? Eu estou tentando entender. Ninguém aqui, talvez a torcida do Corinthians, como eu sou torcedor, adora o Ralf. O Ralf é amigo pessoal meu. Eu tenho um carinho e um respeito por ele muito grande. Por isso que às vezes eu me penitencio por não ter falado pessoalmente com ele. E com o próprio Jadson falamos, mas já é um pouco mais adiantado. E ficou muito chateado, inclusive, o Jadson recentemente falou. Não, mas não ficou chateado com a diretoria, com o Corinthians, com tal. Ele ficou chateado com o jeito que foi feito, do jeito que ele ter saído do Corinthians. Mas isso faz parte do futebol, eles entendem isso. Estou recebendo várias mensagens aqui, porque os corintianos estão acompanhando esse papo exclusivo no Visão Fox com o presidente do Corinthians, André Sanches. Reforços é sempre um tema que a gente tem que tratar. Camisa 10, camisa 9. Tem muito corintiano que acha que está faltando ainda o cara cerebral nessa equipe. Talvez não seja o Luan, embora o Luan tenha sido uma grande contratação. E o camisa 9, o centroavante, para resolver a situação do timão. Tinha 3. Sim, tô te passando a bola. Tinha o Wagner Love e tinha o Gustavo. Gustavo, o treinador, achou por opção que podia liberar o Gustavo. Nós temos o Bozelli e temos o Wagner Love. Neste momento não estão fazendo gol ou não está contente, mas isso é um momento. Mas são 2 grandes jogadores, já provaram isso. Mas camisa 9, o Corinthians está atrás ou não? Não está atrás agora. Você quer chegar no jogo. Não ia perguntar do jogo, mas já que você falou do jogo... Você quer chegar no jogo. Eu queria perguntar do jogo. Não ia, nem falei do jogo. O Jô nasceu no Corinthians, tem uma história linda no Corinthians e as portas vão estar sempre abertas para ele. Agora, se falar que eu vou contratar o Jô, não vou contratar o Jô. Agora, se ele estiver livre lá, as portas estão abertas do Corinthians para ele. Ô, Andrés, vamos lá, vai. Você é um cara que vê tudo, você vê futebol, você tá ligado, você sabe quando os contratos dos jogadores estão se encerrando. O jogo acaba no final do ano. Aí, tá vendo? Quem mais? Quem mais que você... Não estamos... Camisa 10, o cara cerebral, né? O cara para fazer aí a posição do pensador da equipe. Onde ele tá? Eu pergunto para você. Eu tô procurando, não acho. Tem lá no Barcelona tem o Messi. Faz o cheque. Faz o cheque. Você tentou trazer o Neymar, que depois foi pro Barcelona? O Luan
O Luan vai ser esse jogador pensante, esse jogador que vai fazer o time jogar, ou vai ajudar a fazer o time jogar. É que ele tá há 30 dias no Corinthians, tem que ter um time. O Danilo, quando chegou no Corinthians, vitorioso do jeito que é, levou quase um ano para se firmar. O Paulinho chegou no Corinthians e levou 6 meses para se firmar. O Felipe, que hoje é um dos maiores zagueiros do mundo, ficou 2 anos sem trabalhar, sem treinar praticamente no Corinthians e virou o que virou. Então, o Corinthians é diferente de tudo. Tem que ter um time para poder dar tempo para o jogador jogar. Nós perdemos grandes jogadores porque não esperamos. Sim. Marquinhos, Everton Ribeiro, Everton, Danilo, saíram do Corinthians praticamente enxotados porque nós não tivemos esse tempo. Nem a imprensa, nem a torcida deu tempo para o jogador amadurecer. Tem jogador que amadurece com 23, 24 anos. Por exemplo, você, em entrevistas recentes com alguns amigos, você citou Balbuena, né? Alguém perguntou de Balbuena e você falou do Balbuena. É um jogador que está no radar do Corinthians, de fato? Não está no radar do Corinthians. É um jogador que tem um salário na Inglaterra fora da realidade para nós brasileiros. Agora, se ele puder ser emprestado, se ele puder estiver livre, se ele aceitar os salários dos brasileiros, logicamente que o Corinthians está com as portas abertas para ele. O Willian estava concedendo uma entrevista ao Expediente Futebol, comandado pelo meu amigo João Guilherme. Estávamos lá na bancada, eu, Mauro, outros companheiros, e eu perguntei, né, para o Willian a respeito também de voltar para o Corinthians, que era um assunto daquele momento. É claro que o Willian foi criado no Corinthians, né, ficou pouquíssimo tempo, foi em 2007, inclusive, ficou pouco tempo, e foi negociado com o futebol da Ucrânia. O Willian chegou no Corinthians, acho que com 7, 8 anos. 7 anos. Olha só, ficou 10 anos no Corinthians até ser vendido. Ele tinha 17, 18 anos, né, quando foi vendido. 18 anos. 18 anos. 2007. Aí você mandou uma mensagem para mim, pro Mauro Naves, dizendo, no teu estilo, né? Se eu pedir, ele volta. Porque se eu consigo... É que vocês não fizeram a pergunta direito para ele. Vocês perguntam para ele, Willian, se você voltar pro Brasil, prioridade é o Corinthians? Você vai jogar no Corinthians? Perguntamos isso. Ele falou que se voltasse, ele pensaria no Corinthians. É isso. Sim. Então você tem que amarrar o jogador do nível dele... Ele se comprometendo que se ele vier para o Brasil, ele vem para o Corinthians. Mas eu não tenho dúvida disso. Mas e a grana, o Andrés? Mas ele vai ter que aceitar um pouco mais do que se ganha aqui e muito menos do que se ganha lá. Isso é normal. Quanto se gasta com um jogador desse? Claro, ele não vai ganhar o que ele ganha lá na Premier League, lá no Chelsea. Mas quanto que o Corinthians gastaria, só para a gente entender o valor da coisa, para um Willian voltar ao Brasil e se adequar ao padrão brasileiro? Eu não posso pagar mais, ou não posso pagar muito mais do que ganha um Cássio, ganha um Fagner, ganha um Luan, ganha um Gil. São jogadores de nível de seleção, como o Willian é de seleção. Eu não posso, eu sou contra pagar para o jogador 1,5 milhão e para o outro 500. Eu acho que tem que ter um nível mais ou menos a contente de todos. Então ele não poderia ser muito exagerado. Ele sabe disso, é meu amigo, eu conheço ele desde criança. E a gente fala, o pai dele é sócio do Corinthians, está sempre lá no Corinthians, é um grande amigo, a família dele é uma grande amizade com a gente. E é óbvio que se o Willian um dia que vier voltar da Europa para o Brasil, a prioridade não só do Corinthians como a dele é o Corinthians. Bom, você conhece muito bem o Neymar, o pai do Neymar. Essa história do Neymar no Corinthians eu já sei há 10 anos, porque você me contou há mais de 10 anos, inclusive, quando o Corinthians tentou trazer o Neymar antes do Neymar ir para o Barcelona. Né? E recentemente você também falou sobre esse tema. E o pai dele falou, eu não tinha falado nada. Só... o pai dele, e depois você confirmou. O pai do Neymar, na época, disse que seria impossível isso, porque ele teria até medo de ir para Santos. Imagine se acontecesse isso, eu lembro. Ele falou isso? Eu não pisaria em Santos. Eu não posso responder o que eu respondi para ele na época. O que você respondeu? Não posso falar publicamente. Mas por quê? Você falou algum palavrão? Não dá. Mas é óbvio, porque o que aconteceu? O negócio achava que era sonho, não era sonho. O Ronaldo tinha acabado de parar de jogar. Fevereiro, março de 2011. Depois da eliminação pro Tolima. Eu estava com todos os contratos ainda em andamento. Tinha renovado a televisão, que ia entrar um cheque de 80 ou 90 milhões, não me lembro, em 2012, em julho de 2012, de luvas do novo contrato da televisão. Eu fiz todo esse pacote, fui no pai do Neymar e no Neymar e falei, olha, eu sei quanto você vai ganhar no Barcelona, o Corinthians paga 10% a mais. Depois de 2 anos, você vai pro Barcelona. Conversamos bastante e tal, mas o pai dele, talvez até por dignidade que são, falam muito do Neymar, mas é um ser humano espetacular, ele não é metido, ele não é nada disso. Erra como todo garoto erra, como todo ser humano erra, como todo homem erra, mas ele tem um coração enorme e eu duvido que no meio do futebol tenha alguém que não goste dele. Ele é um cara de grupo, um cara excelente, é uma pessoa formidável pelo tamanho e nome que tem. E ele entendeu que o melhor para ele
e talvez para a carreira dele e na situação toda, era ir direto para a Europa e não vir para o Corinthians. Você acha que o dia que o Neymar voltar, a prioridade é do Santos, pelo que ele fez no Santos? Tem também esse componente emocional, como tem o William no Corinthians? Eu já vi ele falar do Santos com muito carinho, já vi ele falar do Palmeiras, já vi ele falar do Corinthians, já vi ele falar do Flamengo. Então, na época que ele decidiu voltar, o Neymar é um tipo de jogador que ele escolhe onde vai jogar. Tomara Deus que seja no Corinthians, mas ele escolhe. Não é eu querer contratar, não é o próximo presidente querer contratar, ou o presidente do Flamengo, do Palmeiras. Ele escolhe onde vai jogar. Se você tivesse dinheiro hoje, você traria qual jogador do futebol internacional? Neymar. Um segundo, qual seria? William. O William seria mais compreensível, né? Até porque está fechando o contrato lá com o Chelsea. Eu não sei se está fechando com o Chelsea. Ele falou pra gente que tá encerrando o contrato. Não, está encerrando. Encerra agora, meio do ano. Mas ele tem ainda mercado na Europa, ele tem propostas muito boas. Você deu um sorriso, lá. Eu te conheço, André. Você tá aprontando alguma coisa, não tá não? Não tô não. Ele, assim, até porque eu tenho mais... Eu vou responder porque o André está aprontando alguma coisa. Até porque eu tenho mais 5 meses de mandato e um jogador do nível do William, um nível salarial que tinha que chegar ao clube nele, obviamente você tem que falar com os futuros presidentes candidatos do Corinthians para ver se eles encaixam com isso aí. André, vamos falar do estádio? Porque quando a gente fala da montagem do time, a gente fala do estádio também. A gente ouvia muito o seguinte, na época que o Corinthians jogava no Pacaembu, o Corinthians obviamente não tinha arena, não tinha que gastar 70, 80 milhões por ano para levantar dinheiro lá, né, no estádio para pagar as parcelas do estádio. Tinha o dinheiro das receitas, TV, enfim, patrocinadores, né? Você chegou a ter o maior patrocinador do futebol brasileiro com a Hipermarcas na época do Ronaldo e tal. Então sobrava dinheiro para conseguir contratar jogador. Hoje a situação é diferente, e é realmente diferente. Então, na lata para você, pode ser capciosa essa pergunta, mas não é. Você em algum momento se arrepende de ter dado início, o pontapé inicial para a construção do estádio, quando você analisa só o time, sem poder investir e formar um time mais forte? Mas vamos prestar atenção. Nós começamos a fazer o estádio em 2011. Sim. Campeão brasileiro. 2012, campeão da Libertadores, campeão do mundo. 2013, campeão paulista, campeão da Recopa. 2014, não ganhamos nada. 2015, campeão brasileiro. 2016, não ganhamos nada. 2017, campeão brasileiro. Paulista e campeão brasileiro. Sim. 2018, paulista. 2019, paulista. É que esse ano não está ganhando, o ano passado não ganhou. Ganhou o paulista. Então uma parte. É um escândalo. Uma parte. O Corinthians começou a pagar o estádio a partir de quando? 15. Então até 15 não tinha essa questão de estádio, isso que eu estou dizendo. Mas em 14 inaugurou o estádio. Pagar uma coisa, começou a jogar lá em março, abril ou maio de 2014. Pouquinho antes da Copa do Mundo. Contra o Figueirense, Giovanni Augusto fez o gol. Perdemos o jogo ainda. Então, desde março, abril, ou maio de 2014, o Corinthians só joga na Arena. E ganhou campeonatos. Sim. Agora, é óbvio, vem falar para mim, olha, mas o dinheiro da renda, se você tivesse no Pacaembu, o melhor ano do Pacaembu, o Corinthians recebeu 12, 13 milhões líquido durante o ano. Com final de Libertadores, com tudo. Hoje fala, mas tem 100 milhões na Arena hoje que podia... Sim, mas tem que pagar. Todo mundo sabe, foi aprovado no Conselho, tudo que tinha que pagar 400 milhões da Caixa e é o que nós vamos pagar, com mais correção. Andrés, vamos abrir essa caixa da grana. Você estava me contando antes não aqui. Não tem caixa. Não, pra gente saber, porque cada um fala um negócio. Vou explicar. Não, vamos lá. O Corinthians tem duas dívidas na Arena. Tá, quais são essas dívidas? 1 bilhão. Número redondo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. 1 bilhão. 1 bilhão com a Odebrecht e 500 milhões com a Caixa. 1,5 bi, então é o total. Tudo com correção. Já com juros. Não, um pouco mais aqui, um pouco menos. Tudo com correção. Esse 1,5 bi já com correção monetária. Tá. O Corinthians já pegou uma quitação, deu o CIDs, tem algumas coisas a mais, pegou já quase 550 milhões de quitação da Odebrecht. Agora a Odebrecht está em recuperação judicial. Tem uma outra parte que nós estamos negociando que tem que esperar a recuperação do judicial sair para ver o resíduo que sobra para nós fazermos o acordo. Então nós vamos eliminar isso. E vai ficar só a Caixa, como sempre foi dito. Eu sempre falei que nós ia pagar os 400 milhões da Caixa com mais correções. O Corinthians já pagou 172 milhões para a Caixa. E deve hoje aproximadamente 520, 530 milhões para a Caixa. Bom, se eu não fugir da matemática, então 530 já com correção e juros. Tudo. Mais os 170 que foram pagos, isso dá 700 milhões. Isso. E era inicialmente a ideia de quanto custaria o estádio. Não, o estádio custaria de 350 milhões.
só pro Corinthians. Tá. Depois virou Copa do Mundo, que eu me arrependo disso. Virou Copa do Mundo. Aí o estádio foi para 820 milhões. Começou as obras, corta isso, tira aquilo, põe isso, é abertura de Copa, precisa mais disso, precisa mais daquilo. O estádio, contando, com mudança dos dutos. E nem que só fala que é só a obra, tem as mudanças dos dutos, tem a formação do fundo, tem 36 milhões que pagou de imposto, porque demorou para sair um código que tinha para ser isenção de imposto, mas quando nós tinha pouco tempo para fazer, nós entramos, tivemos que comprar o material com imposto, então são 36 milhões que nós estamos brigando na justiça para ver de volta. O estádio ficou 985 milhões. Faltavam 100 e pouco, 150 milhões, 100 milhões, 200 milhões, para acabar algumas coisas da obra que não foram terminadas. Com mais o CID, se pagava o estádio. Mas, infelizmente, não conseguimos vender o nome do estádio. Na época, o prefeito Haddad enroscou muito, atrapalhou muito, atrasou mais de 3 anos o CID, e tudo isso foi encarecendo com juros e correção monetária. Por que o ex-prefeito Haddad fez isso? Você tem perguntar para ele, porque ele é um incompetente. É isso. Já falei, não quero nem falar dele. Andrés, 530 milhões é a tua previsão aí, né? Se tudo caminhar do jeito que você está projetando. Que a Caixa está pedindo. Que a Caixa está pedindo. É claro que você vai tentar negociar esse valor. Tem questionamento na Caixa também. Tá. Agora, falta acertar ainda depois da recuperação judicial a outra parte com a construtora. E você explicou da recuperação judicial. Nós não falamos de naming rights, né? Nem que vou falar. Não. Não pergunto que eu não vou responder. Mas o que eu quero saber é o seguinte, nós não estamos falando de naming rights. Eu estou falando que se entrar naming rights, essa conta fica mais suave para o Corinthians. Isso que eu estou dizendo. Isso, futuro a Deus pertence. Já estão pondo aí os dias que eu falei que tem um flamenguista aí que já põe os dias que eu falei que está sem vender o naming rights. É porque ele não quer comprar, ele tinha que comprar, né? Apesar de ser flamenguista, ele podia comprar. Mas, André, nós estamos falando para a nação corintiana. O flamenguista pode falar o que pensa. A fiel torcida, que seja, vários, a fiel torcida quer saber. Então eu estou te perguntando, se você não quiser... Eu não falo sobre naming rights. Você acha que pode ser ainda... Não sei. Estamos trabalhando, todo mundo está trabalhando arduamente para fechar o mais rápido possível. Se você sair da presidência, o que vai acontecer? Você continua ainda trabalhando nesse sentido? Você vai ajudar o próximo? Não continuo, mas gestão? Eu tenho bons contatos. Se alguém me procurar para ter o nome do estádio, eu levo lá para o novo presidente e passo para ele. Aliás, qualquer corintiano que tiver propósito, que tiver empresa, que tiver conhecimento, pode levar lá que nós atendemos. Qual é o justo para se pagar no name right? Você tem que conversar, precisa ver o tipo de empresa, qual o tamanho da empresa, se é pré-internacional, empresa nacional, qual o tipo de negócio. O nome do estádio é uma coisa muito nova no Corinthians, muito nova no Brasil. Aqui ainda não tem está começando agora até a cultura de batizar nome de arenas. Olha, eu estou aqui com, centenas e centenas de mensagens, né? Vamos continuar falando ainda a respeito dessa questão de grana, né? Andrés, antes do Ronaldo chegar, você pegou o Corinthians ali rebaixado. Não, faltava 7 jogos. Eu tinha minha parte. Na verdade, o Dualib saiu e você... Alguém tinha que entrar no lugar do Dualib, depois teve eleição e você foi eleito de forma democrática ali. Em 2008, você começa a mudar a história do Corinthians, formando aquele esqueleto que depois seria campeão da Libertadores, né? E campeão do mundo no time formatado pelo Tite. Iniciou com o Mano e depois, né, foi formatado pelo Tite. Naquela época, Andrés, um pouquinho antes da chegada do Ronaldo, o Corinthians tinha uma dívida X e arrecadava Y. Hoje, a dívida do Corinthians é maior, claro, mas o Corinthians arrecada muito mais também. Queria que você traçasse esse paralelo 10 anos depois, de receita e dívida. Para ser simplista, como estão dizendo aí que o orçamento do Corinthians, o balanço do Corinthians vai fechar com 150, 60 milhões de déficit, e vai fechar mesmo. É déficit contábil. 600 fiscal. Milhões. Não, 160. 160. É débito fiscal, não é caixa de finanças, é débito fiscal. Porque você contrata um jogador em dezembro ou em janeiro, você tem que pôr o contrato inteiro do jogador no balanço. E você não põe o valor do jogador como patrimônio. Então, é óbvio que sempre vai entrar muito mais despesa e sem você pagar um centavo. Mas já está tudo lá. Em 2008, eu peguei o Corinthians, deu superávit. Em 2009, deu superávit. Em 2010, deu superávit. Em 2011, deu superávit. Em 2012, eu saí em fevereiro, entrou o presidente Mário Gobi, deu superávit. Em 2013, deu muito déficit.
Em 2014 deu muito déficit. Em 2015 deu muito déficit. Em 2016 deu muito déficit. Em 2017 deu muito déficit. Em 2018 deu um pouco de déficit. E 2019 vai dar muito déficit. É matemática. Você vem há 7 anos, 6 anos fechando no vermelho. Então é óbvio que vai fechar no vermelho. Você passa 1 ano e meio, 2 anos sem vender jogador, a conta não fecha. Então você tem que contratar menos, procurar vender o jogador e se readequando. O futebol são 3 receitas: televisão, patrocínio e bilheteria, que inclui sócio-torcedor. Nós não temos bilheteria, porque está pagando parede. Sim. Nós temos a televisão, que precisa ver o que vai pagar a televisão. E temos o patrocínio, que cada ano que passa, os patrocínios vão abaixando, porque ninguém mais quer pôr um outdoor. Hoje o cara quer pôr um nome aqui, mas quer dividir o risco. Olha, se eu tiver lucro de tanto, eu divido. Então, mudou um pouco essa cultura. E se você não tem os 100 milhões de bilheteria com sócio-torcedor, é óbvio que você está num patamar de investimento menor que alguns clubes. Simplesmente a conta é essa. Então, o que eles tinham que ter feito, desde 2013, 2014, investir menos no time, teriam mais dificuldade para ganhar os campeonatos, mas você se adequando ao orçamento normal. Eu assumi em 2018, já estava com baita de um déficit, uma baita de uma dívida. Eu quis insistir em 18 em vender jogador, que Andrés Desmanche faziam aquela piadinha. Quase caímos. Eu em 19 tive que contratar, se errado ou certo, é um outro problema, deu certo ou errado, mas eu tive que contratar quase 14, 15 jogadores. Gastei demais. Em 19 já foi um pouco mais selecionado. Por quê? Porque se as pessoas lembrarem, nós começamos a montar o time em 2008. Foi 2009, foi 2010 aperfeiçoando, 2011 aperfeiçoou bastante, foi um campeão brasileiro. 2012, quando o presidente Mário Golbo ganhou, ele trouxe o Romarinho para a Libertadores e trouxe o Guerreiro para o Mundial. E o time estava praticamente em 2, 3 anos, o time foi montado. Agora, ultimamente, quer que se monte um time em 6 meses. Às vezes dá certo, mas às vezes não demora. O futebol leva 1 ano, 1 ano e meio para você montar um grande time. Por isso que dava tempo de trazer um Paulinho que ninguém conhecia, que dava tempo de trazer um Ralf que ninguém conhecia. E hoje, se você traz um jogador como nós trouxemos, que tem futuro, mas desconhecido, a imprensa, o Joãozinho, o mundo cai em cima de você. Pô, como é que o Corinthians contrata o Pepepinho? E antigamente você trazia o Pepezinho e ninguém falava nada. Dava esse tempo para o jogador e dava esse tempo para o clube. Mas os resultados vinham também, né, Andrés? É fato, né? A partir de 2008 o Corinthians começou a ganhar tudo, né? Mas não adianta, você perder 1 ano e não ganhou, você está morto. Esse é o grande problema do futebol brasileiro. Hoje, o balanço tem que fechar, né? Tem que terminar o ano para fechar. Então, temos que esperar para saber o que vai acontecer em 2020, até por causa da pandemia de coronavírus, para saber como é que fecha o ano financeiro. Mas o Corinthians não vai ter tanta dificuldade. Por quê? Porque precisa ver o que a televisão vai fazer. Por quê? Porque o Corinthians já não tem a bilheteria. Quem vai sentir muito é os times que dependem hoje muito da bilheteria. Perfeito. Esses vão sentir. Nós já estamos sentindo há 5 anos. Então, o que pagar a televisão eu vou ganhar, para todo mundo. O patrocínio, vou continuar pagando. Tudo bem que tem alguns patrocínios que já cancelaram, não. Adiaram os pagamentos. Né? Suspenderam o pagamento. Então, nós vamos ser o que menos vai sentir. A receita do Corinthians hoje é de quanto? Esse ano acho que fechou o ano passado com 470, 480 milhões. Sem venda de jogador. Qual é a tua luz lá na frente? O que você acha que o Corinthians pode alcançar quanto? Por exemplo, o Flamengo, ano passado, fechou, segundo o Flamengo informou, 960 milhões. Mas 300 e poucos milhões de venda de jogador. Sim. Então, tira os 300 e poucos, são 600. 600 e poucos milhões. Que é a média do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo. É a média. Eu volto a repetir. Futebol brasileiro é televisão, patrocínio, renda junto com o sócio-torcedor. E quando você é campeão, você tem prêmios, que hoje o prêmio de alguns campeonatos estão muito bom. Então, por exemplo, você foi campeão na Copa do Brasil, são 50 milhões. Você foi campeão da Libertadores, são mais 50, 60, 70 milhões. Então, você foi campeão, você tem essa receita a mais. Mas o grosso dos clubes é televisão, patrocínio, bilheteria e sócio-torcedor. Bom, você falou da receita. E a dívida do Corinthians no ano passado, fechou em quanto? Acho que é 600 e poucos milhões. Sendo 350 milhões de Profut, que já está aí assinado por 20 anos, e 350 milhões, 300 milhões, 350 de dívida realmente. Mas é dívida ou é investimento?
Porque 80% disso é jogador de futebol. Por exemplo, o Luan, um exemplo. Nós contratamos o Luan em janeiro. O contrato do Luan custou tudo o que ele vai ganhar em 4, 5 anos de contrato, 60 milhões. Eu tenho que pegar 60 milhões e pôr no balanço de 2020. Só que eu não vou pagar em 2020. Eu vou pagar uma parte em 2020, uma parte em 2021, 22, 23, 24. Mas eu tenho que pôr no balanço como despesa ou como dívida no ano. Que o Luan fique todo esse tempo e faça muito sucesso no Corinthians, né? Quanto você pode vender o Luan o ano que vem? Se ele jogar bem, então, tem o valor do mercado. Só que eu não posso pôr o valor do mercado. Vou supor, o Luan nós pagamos 5 milhões de euros. Sim. 25 milhões de reais. Sim. No passe econômico dele. Eu teria que pôr os 25 milhões dele de crédito no balanço. Eu ponho os 25 que eu gastei e 25 que ele vale. Passou o primeiro ano, eu não vendi, você tira 10%, 20% de patrimônio. Se não vendeu, você depreciou o patrimônio. Segundo ano, você não vendeu, mais 20%. Ele ficou os 4 anos no Corinthians. Você não vendeu? Bom, você pagou os 25 milhões e não recebeu nada. Mas eu não posso deixar de pôr no balanço, que hoje não pode colocar, que ele custou o que ele é, 25 milhões de crédito também. Andrés, mais perguntas aqui a respeito de reforços. Esse é um tema que a galera gosta muito, a fiel torcida gosta e gosta muito. Quando dá certo. Quando dá certo. Bom, enfim, há contratações certas e outras que não dão certo, é verdade. Mas, por exemplo, qual é uma contratação que você se arrepende de não ter feito? Que estava na tua mão há pouco tempo e você... Enfim, você tomou a decisão de, essa não vou, mas acabou dando certo. Não tem, no outro clube, não tem nenhuma contratação que nós deixamos de contratar, e falamos com vários jogadores, tentamos contratar, só teve um problema. O outro time pagou mais. Grana. Aí, acabou. No futebol não é que ser mercenário jogador, não é nada, ele tem que procurar a vida dele, porque quando ele tá bem, ele tem que se valorizar. Porque quando ele tá mal, arrebentam ele. O jogador precisa de uma profissão que o cara tem que estar 24 horas jogando bem. Joga quarta, joga domingo, joga quarta, joga domingo, todo dia na televisão, 30 programas de televisão, o cara faz 5 gols, é Pelé, o cara perde 2 gols, é um Zé Mané. E ele não é o Pelé e não é o Zé Mané. Então é uma profissão muito ingrata jogador de futebol. E poucos ganham dinheiro. E quando ele está numa situação boa, ele tem que realmente aproveitar. Eu não fico com raiva, com bronca de nenhum jogador que deixou de vir para o Corinthians porque foi para outro time, porque foi ganhando mais. Ele tem o papel dele. Eu fico chateado com o Romero, que não quis renovar o contrato, porque quis ir embora deixando acabar o contrato. O Balbuena foi um ser humano, um atleta exemplar para o Corinthians, porque ele sabia que ia ser vendido, mas ele renovou o Corinthians, ele não deixou o Corinthians na mão. O Guerreiro saiu do Corinthians porque pediu uma fortuna, porque tinha time pagando mais e deixou acabar o contrato. Isso é um tipo de jogador, é um tipo de atleta. E tem os atletas que não são assim. Vamos lá, então um bate-bola, vai. A contratação que você tentou, mas por causa da grana não deu jeito. Gabigol. Essa a gente já sabia que você realmente tinha tentado. A diferença era muito grande do que você ofereceu e daquilo que o Flamengo pagou? Muito grande. Muito grande. Maior contratação da história, não vou perguntar quem foi, você vai falar, Ronaldo. O Ronaldo está em outro patamar. Por tudo que envolve, pela dificuldade. O Ronaldo está em outro patamar, mas a melhor contratação para mim, em parte técnica, financeira, de amor ao clube e tudo, é o Paulinho. O Paulinho veio praticamente de graça do Bragantino, tirar o sarro de mim, do Mário Gobi e do treinador. Paulinho do Bragantino, tem esquema com o Bragantino, só traz jogador do Bragantino. Tem esquema com o Bragantino. E o Paulinho foi vendido pelo maior valor. Não, agora é o Pedrinho. Ele era o William e depois o Pedrinho passou o William. Pelo maior valor da história do clube e agora perdeu pro Pedrinho. Então esse foi o jogador que rendeu muito tecnicamente e financeiramente pro clube. O Ronaldo está em outro patamar. O Ronaldo não se compara. Como é a vida, né? Hoje o Red Bull Bragantino está num outro patamar e pode ter a grana para tirar jogador de um monte de lugar, como o mundo dá volta, né? Uma decepção, jogador que você trouxe ou nesse período que foi trazido por outro presidente, outra direção de futebol e que você se decepcionou? Falar do meu mandato, né? Mas do seu. Eu acho que não é decepção, mas triste porque é um grande ser humano, seria um dos maiores jogadores, foi um dos maiores jogadores do mundo e tinha mais 5, 6 anos para jogar bastante, mas por problemas com ele, problemas vários, o Adriano. Apesar dele fez o gol mais importante do ano no Corinthians em 2000 contra o Atlético Mineiro. Mineiro. Bom, agora como corintiano, a Pato foi uma decepção para você?
Não, uma decepção não. Pato foi uma coisa que tem time hoje fazendo, pagando 15, 20 milhões de euros num jogador. E o futebol brasileiro não cabe isso. A conta vai chegar. Chegou pro Corinthians e vai chegar pros outros. Mas o Pato teve problemas com ele, problema com o Corinthians e não deu certo. Infelizmente, futebol tem essas coisas. Você falou do Pedrinho, não vou perder a chance também de perguntar do Pedrinho antes que eu esqueça. O Benfica já pagou? Não. Vai pagar? Não. Vai pagar no dia que foi A acordado? princípio, sim. É. Prestação é em julho. Julho. Tá confiante, Andrés? Tenho certeza. Até porque O negócio tá explodindo lá na Europa também, né? Na Europa você atrasar, ninguém fala, é normal. Aqui é um escândalo. Mas lá é normal. Normal. Você vê todo dia lá time que não pagou isso, atrasou aquilo, tá brigando por causa daquilo. Mas aqui é um escândalo. O Corinthians recebe quanto no final das contas? 20 milhões de euros. 20 milhões. Só que 30% é do Pedrinho e do empresário. Então, 14 milhões vem pro Corinthians. 15 milhões, 14 e pouco. Mas tem mais imposto, essas coisas. Essa tudo. grana vai ajudar o Corinthians em quê, o Andrés? Pô, vai pagar Você vai- algumas dívidas, vai pagar o dia a dia do clube. O Corinthians não é só futebol, o Corinthians tem basquete, o Corinthians tem futsal, tem natação, Sim, sim. tem várias coisas. É uma cidade. Você ainda não reduziu o salário dos jogadores? Nem vou reduzir. Nem vai reduzir? Não. Mas já tem um acordo, se necessário, se tiver que reduzir, você reduz. Não vou Na reduzir. hora que não tiver mais. A hora que a televisão não pagar, nenhum clube de futebol brasileiro vai conseguir pagar salário. Então, se eu abaixar agora para 50%, daqui 2 meses, se isso aqui demorar mais 2 meses, e a televisão resolver não pagar as prestações, não tem dinheiro para pagar. Então, eu não vou discutir agora com o jogador para pagar 50 e daqui 2 meses, falar, olha, nem os 50 dá para pagar. Março foi pago. Março foi pago. E abril? Abril estão de férias. Seria em maio só. Em maio. Isso. Quer dizer, maio tem que pingar na conta no popular, como se fala. É, Tem as que férias. cair na conta. Mas eu tenho em maio para pagar. Agora, junho já não tem como pagar. Se a televisão não pagar. Ah, não, eu tô falando, a televisão já pagou esse mês de abril? Não Ainda pagou, não. E não acredito que vá pagar. Então já tem um problema. Já vai apertar para todo mundo. Quanto vai ser o prejuízo do Corinthians? Numa projeção menos sombria. Foi o que eu te falei. Não, precisa ver como é que vai voltar, quando vai voltar. Vai voltar quando, Andrés? Vai, Não sei. conta pra gente. Isso aí, eu quero que volte o mais rápido possível. Seguindo os protocolos de saúde, do Ministério da Saúde, do secretário de Saúde de São Paulo, voltar a treinamento e jogar o mais rápido possível. Mas, enquanto eles não derem um aval, é difícil de voltar a jogar. Volta o treinamento, faz o Campeonato Paulista e depois, em junho, começa o Brasileiro. Uma coisa que nós temos que ter na cabeça, até para resgatar mais credibilidade ainda, o que você vendeu tem que entregar. Então, se nós vendemos o Campeonato Paulista, temos que entregar. Se nós vendemos o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, temos que entregar. Nem que tenha que avançar o ano seguinte. Mas nós temos que entregar aquilo que foi vendido. É muito mal para o futebol brasileiro não entregar aquilo que você vendeu. Eu também acho. Junho seria um mês legal para começar o Campeonato Para Brasileiro? começar o campeonato seria maio, seria ontem. Mas... Maio já não é Não, mais então, possível. É possível, porque a quarentena vai até dia 11. Se você seguir os protocolos, olha, treino em separado, treino não sei o quê, pode ser que dia 15 de maio você pode jogar. Desde que o Ministério da Saúde dê as suas autoridades. Mas você tem que terminar o estadual ainda, é isso que eu estou Mas dizendo. tá bom, mas vai terminar, vai jogar uma terça o estadual, uma quinta o brasileiro. Mas encaixota tudo, Mas tem, né? tem 2 times, vai ter que fazer todo mundo vai ter que fazer um esforço sobrenatural esse ano para jogar. O Corinthians tem 2 times, o Palmeiras tem 2 times, o Flamengo tem 2 times. Quem jogou terça não joga quinta. Começando em junho, eu acho que é um mês legal. Vai, vamos na pior das hipóteses. Tomara. Mas você tem que vir voltar a treinar 10, 15 dias antes. Você não volta amanhã e joga depois da manhã. Sim. Você tem que ter no mínimo aí 10 dias, 8 dias de treinamento. Você é favorável à mudança de formato do Campeonato Brasileiro ou 38 aceito. rodadas? Não aceito. E se muda o formato, Não de repente aceito. a TV pode também querer mudar o que está acordado, né? Isso é óbvio. É óbvio, né? Mas não aceito. E eu acredito que nenhum clube aceita. São 38 rodadas e Nem ponto que final. tenha que invadir janeiro ou fevereiro. E é o que deve acontecer. Invadindo janeiro e fevereiro, como é que fica o Paulistão do ano que vem? Vamos ter que fazer um Também. esforço. Você vai ter que jogar. Você não joga hoje Sul-Americana, Libertadores de Brasileiro e Copa do Brasil? Um tá, outro não tá, outro querendo coisa caiu fora, não disputa, já um campeonato tá menos. E vai ter que fazer isso. Ô, Andrés, é um ano atípico. Você foi mais presente no vestiário?
Já fui muito. Eu não tenho Hoje mais. você está um pouco mais ausente. Muito. Coincidência ou não? Muito mais ausente. Com todo respeito a todos que estão no vestiário, mas é o que a gente ouve de algumas pessoas, né? Quando o André estava ali, naquela fase realmente vitoriosa do Corinthians, isso fazia diferença. Por que fazia diferença? O que o Andrés tem de diferente para fazer diferente ali? Eu fui um privilegiado porque eu ganhei. E quem não ganha é massacrado. Tá, mas eu tô falando de conduta. Você cobrava os jogadores, não cobrava? Não, mas cobro hoje também. Não com a mesma intensidade, porque não tô mais tanto convivendo tanto com eles como hoje. Tem o Duílio lá, o Eduardo Ferreira, tem o Calil, o treinador. Eu tô indo menos lá, até porque tem outros problemas. E eu voltei para ser presidente do Corinthians por um problema. Que era a quitação com a construtora. E espero sair, antes da minha saída do Corinthians, tenho praticamente certeza, que eu vou fazer essa quitação da arena da parte da construtora, que era o que pegava o clube. Essa é a tua missão? Eu só voltei por causa disso. Então, lógico que tem outras coisas que você tem que ajudar tal, depois que você voltou. Mas a única coisa que me trouxe de volta era eu deixar o Corinthians só pagar da dívida da Caixa. Bom, o presidente Lula teve uma participação nessa construção. Ele deu de presente, né? Não, falar aí que eu falava não que disse de isso. presente, Eu né? não disse isso. Eu não disse isso. A única coisa que o Lula falou, eu já falei isso 500 mil vezes. Se for fazer o estádio, se faz na Zona Leste. A Zona Leste é um lugar que o poder público investiu muito pouco, tem metrô na frente, tem trem na frente, é muito mais fácil fazer na Zona Leste. Foi a única coisa que ele fez. Você falou com o Lula mais alguma vez? Conversou com ele? Graças a Deus, sempre. Como ele tá? Você pode entrevistar ele, pô. Ô, Andrés, eu queria falar de eleição. Eleição da onde? Eleição no Corinthians. É só em... Você apoia algum candidato? Porque historicamente tem sido assim. Era você, Gobi, diretor de futebol. Gobi saiu. Candidato e ganhou. Roberto Andrade trabalhando ali. Saiu um pouquinho um ano antes, né, da eleição. Também saiu candidato e ganhou. E você volta. E ganha também. A tendência é que o Duílio se candidate e que tenha o apoio do atual presidente ou não? Ainda é cedo para você, para você firmar esse apoio? Infelizmente, com a mudança que teve no estatuto aí do Corinthians, o negócio de chapinha e tal, a eleição começa no dia seguinte à eleição. E isso é muito ruim para o clube, com todo respeito a todos os presidentes. Então nós vamos aí, esperar aí junho, julho aí, reunir o grupo todo e ver os nomes que tem para ser candidato. Eu não tenho consciência de quem possa ser candidato, não tenho consciência de apoiar ninguém. Eu gostaria de ficar neutro e deixar as pessoas se virarem, mas o grupo vai decidir mais para frente. Dentro do Corinthians, quem são nomes fortes aí? Não, tem vários, pô. Hoje já tem o Mário Gobi, que é forte, tem o Paulo Garcia, tem o Augusto, que já os três que já são candidatos. Bom, você, Mário Gobi, fizeram parte de um grupo, né? Isso, o Gobi. Renovação e o Mário Transparência Gobi, que... Como ele disse aí nas entrevistas, desde 2013 ele saiu do grupo. Mas somos amigos, eu tenho um respeito por ele muito grande. Foi um grande presidente no Corinthians. É um direito de cada um, a democracia é isso. Você esperava que ele se candidatasse sem... Vocês chegaram a conversar? Do mesmo jeito que eu fui falar com ele quando eu fui ser candidato, ele se surpreendeu. Eu também, quando ele decidiu ser candidato, também me surpreendi. Mas eu acho que é legítimo, acho não, tenho certeza que é legítimo. Mas você diz agora, quando você foi candidato? Eu fui conversar com ele antes de eu ser candidato. Não, mas isso não estava acordado, que você voltaria depois de 2 mandatos? Não estava nada acordado, não. Eu só voltei por causa da Arena. Olha, Andrés, eu ouvia muito que você, depois de 2 mandatos, era um nome forte para concorrer e ganhar. Mas eu não tinha isso como ideia. Eu só voltei, infelizmente, por caso, para acertar com a construtora o negócio da Arena. Se o Duílio se lançar candidato, tá? Quando é que pode se lançar? Até qual é o limite? Até 60 dias antes. Até 60 dias antes. Aí, a partir daí que você vai definir se você o apoia ou não. Se o grupo, meu grupo decidir que é o Duílio, que é o Pedro, que é o João, obviamente... tem que passar pelo grupo antes. É o grupo, isso vai ser decisão colegiada. É óbvio que eu vou apoiar quem o grupo decidir. Andrés, você sai e não volta nunca mais eu não vou falar uma isso aí, direção não, de futebol, por exemplo? Não, no Corinthians? Não. Mas meu ciclo no Corinthians, no final do ano, acabou. Mas aí você parou com o futebol? Não parei com futebol, mas meu ciclo como dirigente de futebol no Corinthians, até pedido dos meus filhos, da minha família, dia 2 de janeiro, quando eu saí, acabou para mim meu ciclo no Corinthians. Você não se arrependeu de ter voltado agora, se arrependeu?
Não é que se arrepende. Mudou muito, as coisas estão muito diferentes. Tá muito duro. Ser dirigente de clube hoje é loucura. Infelizmente. E Corinthians você consegue deixar para a próxima administração? Não, é o Corinthians que já tinha. O Corinthians que já tem há 110 anos. O Corinthians vai ter momentos bons, momentos ruins, vai ter dificuldades financeiras um dia, no outro vai estar bem. Agora vendeu o Pedrinho 100 milhões. Se vender mais um jogador e hoje é 10, 15 milhões, acabou o problema. Se o novo presidente ficar sem contratar jogador, um ano, sobra dinheiro no caixa. Agora, pra ver se ele aguenta ficar. Outra história. Você já esteve próximo um dia de ser o presidente da CBF. Não consegui ser nem candidato. Mas tinha muita gente que o apoiava e havia um projeto para você. Isso não aconteceu. Isso está totalmente fora dos seus planos? Totalmente não. Mas hoje eu não tenho isso como objetivo. Como você tem visto o atual trabalho do Rogério? Melhorado bastante, umas grandes mudanças. Os próprios clubes estão mudando bastante. Os próprios clubes estão muito mais em reuniões, tanto com a federação como com a CBF. Eu acho que está um bom caminho para os próximos dirigentes. Sua relação está boa com a CBF? Está boa. Amor e ódio, mas boa. Mas é melhor do que era na administração passada, por exemplo? Com qual deles? Marco Polo, por exemplo. Mas eu não fui presidente com o Marco Polo. Marinho. Nem com o Marinho. Eu não fui presidente do Corinthians na época dele. O Ricardo Teixeira era excelente. Não, mas você na CBF trabalhou com 10 meses. O Marco Polo e o Marinho. 10 meses. Foi muito boa. Inclusive, nunca vou esquecer o único dirigente que pediu demissão da CBF. Exatamente. Eu lembro muito bem. E você anunciou a saída do Mano antes de deixar o seu cargo. E depois de 4 dias, anunciei o novo treinador também. Que nem eu sabia. Luiz Felipe Scolari. Que eu saí, um dos motivos que eu saí foi isso. Como é que contrata o treinador sem eu saber? Bom, a decisão da saída do Mano não foi sua. Zero. Foi do presidente Marinho e do Marco Polo. Você não participou da saída de um, não ia participar naturalmente da convocação. Eu fui comunicado que tinha que tirar o Mano e não fui comunicado que seria o Felipão. Ali você falou, não é para mim mais isso. Eu não podia me sujeitar a isso. A história da rainha da Inglaterra, né? Não é a rainha da Inglaterra, mas eu achei injusto pela relação que eu tinha principalmente com o Marco Polo de eu não ser comunicado que o treinador seria o Felipão. Bom, você trabalhou diretamente na Olimpíada de 2012, até ia perguntar isso para você. Perdemos por um tri. Eu sei, eu lembrei, a gente já está no final aqui do Visão Fox. Conta rapidinho pra gente a história de você entrando no vestiário e conversando com os jogadores depois da derrota, que essa história é muito legal, você nunca contou isso. Conta pra gente aqui. Como se diz, o que se acontece no vestiário, se fica no vestiário. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Mas foi uma bronca boa, não foi? Não, mas todo mundo ficou chateado, né? O Mano ficou chateado, eu fiquei chateado, todo mundo ficou, os jogadores ficaram chateados. Era um jogo que nós não podíamos perder, mas perdemos. Vamos fazer aqui agora para fechar, desafetos e parceiros, tá? Eu vou falar um nome e você comenta em 30 segundos, tá bom? Não, vamos lá, velho. Doutor Mário Gobi. Vocês já foram grandes parceiros, hein? Afeto, parceiro e amigo. Roberto Andrade. Amigo. Será que o Roberto... eu vou aproveitando. Será que o Roberto ainda volta à vida corintiana, de alguma maneira? Não acredito. Não acredita? Por quê? Porque não acredito. Eu também não voltava, voltei. O Mário também não ia voltar, vai voltar. Mas tudo é possível, mas eu não acredito. Esse eu gosto muito. O Roberto sofreu muito. Esse eu gosto muito, sei que você gosta também. Neto. Muito triste. Parceiros. Muito triste. Anos. Muito triste. Volta um dia? Futuro a Deus pertence. Depende mais dele ou de você, André? Dele. Então, Netão, tá aí, Netão, pra você. Paulo André. Gosta muito de você. Eu sei que gosta muito de você, mas tive uns problemas com ele, mas algumas diferenças. Tivemos umas conversas aí, um cara diferenciado no futebol, como atleta, e tenho muito respeito e muita gratidão por ele, pelo que ele se dedicou ao Corinthians. Alberto do Alib. Um grande amigo. Marco Polo. Se tornou um grande colega agora. Marinho. Amigo. Esse vocês fizeram uma boa dupla, hein? Eles tinham umas discussões em alto nível. Juvenal Juvencio. Um dos caras que eu mais respeitei no futebol brasileiro. Faz muita falta ao futebol brasileiro. Faz muita falta para mim, pessoal. Carille.
um colega, um grande treinador e um excelente ser humano. Edu Gaspar. Decepção, mas é de excelente índole, uma grande pessoa, mas infelizmente cortamos as relações e ficou difícil. Decepção porque ele já estava certo com a CBF e só depois você foi comunicado? Isso. É? Comunicado não, eu liguei perguntando e... Você descobriu, né? Negou. Você descobriu antes. Felipe Goleiro. Ajudou muito o Corinthians, cara complicado, mas um coração enorme. Chicão, zagueiro. Tenho muitos problemas com ele. Eu acho que ele fala na hora errada, ele cobra coisas que ele não aceitaria quando jogava, mas representou muito bem o Corinthians. Para fechar, então, esse desafeto e parceiro, né? Desafetos e parceiros, fale um pouquinho de Tite. Você não queria ter perdido o Tite também naquele momento. O Tite, como eu falei muitas vezes, o Tite é melhor como ser humano que como treinador. Apesar de ser um grande treinador. É uma pessoa que pensa muito no ser humano para depois no atleta. E eu acho que isso falta um pouco no futebol brasileiro. E André Sanches? Cara sincero, paga um preço caro, mas é o país que nós vivemos de hipocrisia. Tá bom, Andrés, muito obrigado. Não vou cumprimentá-lo, porque a gente tem que respeitar a distância. Como ele é mentiroso. Regular. Obrigado, abraço. Um abraço, valeu, obrigado. Valeu, Andrés. Desculpa alguma coisa aí e vai Corinthians. Agora, só para fechar, viu, Marina? Conta alguma coisa que você não contou pra gente ainda. Vem algum reforço depois? Agora eu vou subir lá em cima, vou tomar um reforço. Obrigado, Marina. Esse foi o Visão Fox com o presidente do Corinthians, André Sanches. É com você. Maravilha, Leandro Quesada. Obrigada, vamos nessa então. Parabéns pela entrevista. 1 hora de bate-papo com o presidente do Corinthians. Agradecer também ao André Sanches essa oportunidade, essa disponibilidade para receber a nossa equipe do Fox Sports. E a programação continua ao vivo por aqui. Você fica agora com o debate final e o Theo José. A gente se vê amanhã. Valeu, tchau, tchau.